Bacana, só a história da nossa entrevistada de hoje já daria um programa. Você tem ideia, aos 15 anos de idade ela já tinha CNPJ. Então nós vamos explorar no Rumo Certo de hoje toda a experiência dela em empreendedorismo e também em gestão, especificamente em gestão de startups e gestão de investimentos. E mais que isso também, em gestão, eu diria, de se fazer aquilo que mais se gosta. Aqui comigo para essa conversa, a Laide Barbosa. A Laide é CEO da Capri Venture e é muito mais que isso. Ela é formada em engenharia, administração, ciências da computação. Vai faltar espaço aqui para a gente falar do seu currículo, Laide. Seja muito bem-vinda ao programa. Muito obrigada, Sebastião. É uma alegria muito grande estar aqui com você, compartilhando nesse canal empreendedor. Muito feliz de estar com vocês. Muito obrigado a você pela sua gentileza, disponibilidade também de conversar com a gente e compartilhar todo o seu conhecimento e toda a sua experiência. E então, para começar, eu queria saber um pouco mais da sua trajetória, desde essa história de que aos 15 anos de idade você já tinha CNPJ, e aí o que mais que você construiu na vida até chegar hoje a Capri Venture. Me conte um pouco mais. Pois é, Sebastião, já há algum tempo, né? Isso, eu tinha 15 anos, não tinha startup naquela época. E meu pai, como descendente de francês e empreendedor, resolveu comprar uma padaria, né, que tinha negócios no ramo, e me entregou e disse, tá aqui sua mesada, tira daí sua mesada. Poderia ter sido qualquer outro negócio mais fácil, mas padaria não é brincadeira, você tem que acordar às 4 da manhã, fazer a produção acontecer, garantir que vai ter a produção, depois esperar seus clientes, então é uma jornada árdua, e ao mesmo tempo estar estudando, né, porque a gente acabou seguindo também a carreira de estudo em paralelo a esses negócios. A padaria uma se transformou em duas, a minha, né? O negócio foi crescendo. Mas chegou um momento na minha vida que eu tinha que decidir. Ou continuava com a padaria ou ia concluir a faculdade, porque eu precisava estagiar e naquela época, mais do que nunca, era obrigado a fazer estágio. E eu tinha passado um processo de seleção de uma grande empresa para ser trainee. E aí foi aquele momento que eu disse, não, deixa eu vender essa padaria, guarda esse recurso em caixa aqui e vamos. Aí foi uma gestão, uma decisão que eu tomei ali, ainda muito garota, e decidi que tinha que concluir meus estudos, fazer minha faculdade. E aí eu concluí os estudos, só que como trainee dessa grande empresa, quando você faz as coisas por paixão, porque você ama, você acaba sendo reconhecido. E aquela empresa não me deixou sair de lá. E eu fiquei por lá por 20 anos nessa empresa, como saí de estagiária a alta executiva, né? Foi inclusive um motivo que eu saí de Salvador para vir para São Paulo, porque essa empresa me transferiu para São Paulo, para ser executiva também aqui. Então, lá saindo para vir ser executiva aqui, mulher, engenheira, e estar assumindo posições, né, aqui em São Paulo como executiva de uma empresa foi algo muito desafiador. Mas, em paralelo a estar atuando no mercado, eu também estava desenvolvendo meus estudos, né, quando eu fiz o doutorado na Poli. E, em paralelo a isso, eu continuei investindo. Então, todos os prêmios, sabe? Tem algumas regras de um bom investidor, né? Tem um livro meu de cabeceira, né, que é um livro muito bom, que é o Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. Então, na hora que você é um bom investidor, você tem alguns princípios. Uma das coisas era, todos os prêmios, que essa empresa dá prêmios, com PLR, essas coisas, eu investia. E eu fui investindo no mercado, em várias formas de investimento. E uma delas foi em educação. Então, eu fui investindo em escolas, faculdade, fui comprando alguns negócios e também resolvi que chegou o momento de investir em startup. E não só em imóveis, em negócios off, mas eu tinha que investir também no novo mercado, era a nova economia, que era startup. Eu comecei a me envolver muito sobre isso e foi quando eu entrei nesse mundo de startups em 2018, começando como investidor anjo, depois apoiando, desenvolvendo sendo Smart Money e ajudando a desenvolver e criar uma startup, que essa startup acabou escalando e recebeu o investimento de um fundo de investimento. E nessa história toda, eu fui parar do outro lado da mesa, não mais como startup, mas hoje como uma venture que investe em startups. Então, tem toda essa jornada, você sair do mercado tradicional até a nova economia, né? E o que você viu de grande diferencial na startup? Por que você teve o start de investir nesse segmento? Olha, porque eu observei que em 2018, quando eu tive uma ideia junto com a minha sócia, isso eu estava atuando nessa empresa como executiva, mas ao mesmo tempo eu tinha tido essa ideia. Que é uma ideia? Uma ideia é algo que você acredita, que você ama e que você percebe que existe uma dor e dor você tem uma solução para isso. Então, foi exatamente a solução que existia, a gente implementou. E eu observei, aí eu fui para o Vale do Silício,
fiquei lá com a Silício, com minha sócia, analisando o que era aquele mercado, o que era esse mundo de startups, e comecei a observar que, diferente de empresas tradicionais, de pequenas empresas tradicionais que eu sempre tive desde os 15 anos, a startup, o negócio principal, o valor principal da startup era tempo. Em pouco tempo, ela se transformava em uma grande empresa se ela fosse bem gerida, porque ela conseguia fazer um projeto que escala. Então, a grande diferença de uma startup com uma empresa tradicional é que ela escala. E escalar significa você aumentar o seu faturamento muito exponencial, sem aumentar seus custos e sua despesa. Porque muitas vezes na empresa tradicional você tem que aumentar a despesa, o custo, contratar mais gente. Para você produzir mais, você tem que gastar mais e sua margem de lucro continua sendo praticamente a mesma. No startup, não. Você aumenta a sua margem de lucro, porque você consegue fazer a escala do seu negócio, né? Então, eu me apaixonei por esse mundo de startup. É algo que dá um retorno muito alto em um tempo menor do que alguns outros negócios que eu vim investindo. Então, e o sucesso da startup, eu imagino, para conseguir esses resultados, a escala, o retorno rápido, é gestão, sobretudo? É diferente de uma outra empresa, o modo de gestão de uma startup, Aleide? Olha, eu até como administradora, além de engenheira, o modelo de gestão não é diferente. Você tem todos os princípios da administração, mas o que pesa muito é o tempo. Você tem que ser rápido, você tem que ser ágil, senão você perde o time, né? Então você tem aquela ideia, você testou aquele produto, você bota no mercado, você tem que ser muito rápido em oferecer e como você oferece. Então o grande diferencial hoje da startup, e por isso que muitas empresas tradicionais estão abrindo dentro das suas organizações o que eles chamam de Open Innovation, que é como trazer inovação para um modelo tradicional de administração. É exatamente trazer o quê? Trazer esse modelo de ideias que rapidamente são colocadas no mercado, monetizadas e traz retorno, né? Então, o tempo é o principal bem de uma startup. Startup não pode ter um time longo. Então, a startup trabalha 24/7, 7 dias na semana, tem que ter os fundadores apaixonados pela ideia, tem que ser pessoas que decidem rápido, mesmo que decida errado, mas decida rápido, porque muitas startups, a gente sabe que muitas vezes você quebra, você aprende, nunca parar de aprender, e aí você volta a empreender novamente e você já aprendeu com aqueles erros, você não repete os mesmos erros, né? Então, o tempo é a palavra-chave de uma startup, que diferencia de uma empresa tradicional. O segredo é saber buscar a solução o mais rápido possível, encerrar, né? Essa é a máxima, né? Isso gera muito mais competitividade também, né? Agora, startup ou inovação, digamos, as duas coisas, elas nem sempre estão atreladas à tecnologia necessariamente, né, Aleide? Não. Quando a startup está atrelada à tecnologia, eu sou uma deep tech, sou aquela pessoa que gosta de tecnologia na profundidade, então o que é que acontece? Ela tem um valor agregado grande aí que ajuda no seu processo de escala, porque a tecnologia, a gente ajuda a automatizar os processos e faz com que você reduza realmente os custos na hora que você cresce. Mas tem startups que hoje trabalham apenas com soluções, que são muitas vezes uma solução de comunidade, de atender a comunidade. Tem startup que trabalha com um serviço que não necessariamente tem que estar com dia associada. Mas se você observar, as startups que se transformaram em unicórnio, todas elas eram tecnologias. A base é a tecnologia, nada mais, entendeu? Então é difícil você dizer que uma startup vai escalar sem ter como base um deep tech, ser uma startup que tem uma tecnologia associada. Aí o que me surpreende, que eu falo para você, é o seguinte, que eu primeiro estava na EdTech, eu lancei uma startup EdTech que recebeu investimento e que essa startup escalou. Só que eu comecei a olhar, eu estava capitalizado também, pensando no mercado, e agora eu quero ir para um outro meio. Que outro meio eu quero? Comecei a estudar mercado. E foi nessa análise de mercado que eu identifiquei um mercado pelo qual eu sou apaixonada, mas que eu precisava identificar se ela tinha retorno financeiro, que era o mercado pet. Mercado pet. Pet, na minha época de infância, era aquele cachorrinho lá, o caramelo, que ficava no quintal e que meus pais não deixavam entrar em casa e que comia o resto da comida do meu prato. Então eu sempre deixava um pouquinho no prato para poder entregar para o caramelo comer. Isso quando eu era criança, não tem tantos anos assim. À medida que foi avançando, hoje o pet é family. Hoje os meus pets estão embaixo do meu edredom aqui em São Paulo, no frio.
Ele come toda uma ração especial, tem todo um cuidado, tem plano de saúde, tem tudo que os meus filhos tiveram, entendeu? Então a gente observa que o pet hoje passou a ser família. E esse mercado é um mercado em grande crescimento. Então eu tive, por exemplo, nesses últimos 20 dias, avaliando o mercado dos Estados Unidos. Aí eu viajei, passei 20 dias lá, fui em vários pet shops, fui em feiras, fui em eventos, analisando o que está acontecendo lá, porque lá é o maior mercado mundialmente falando de pet. E eu, como investidora dessa área pet, tinha que conhecer muito bem o mercado. A primeira chave, a palavra-chave é: se apaixona e quer fazer algo, quer botar o dinheiro em algum lugar, estude. Conheça o mercado. Se você não conhece o mercado, você não bote o dinheiro onde você não conhece. Não bote. Sim. Então eu passei 20 dias conhecendo, estudando que mercado é esse que é o maior do mundo, né? Por que ele é tão grande? O que é que ele tem de diferente do nosso? Só que eu cheguei a uma conclusão que para mim foi surpreendente, é que o mercado americano parece muito, o mercado pet, parece muito com o mercado brasileiro. Muito. Nos pet shops de lá, o processo é muito similar com o que vem acontecendo aqui das mega lojas. A parte que você observa como algo inovador, que é a telemedicina veterinária, que eu tenho já uma startup nessa área atuando no meu portfólio, que a resolução no Brasil só saiu em julho do ano passado, pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Lá nos Estados Unidos tem startup também de telemedicina. Mas tanto lá como aqui, o que é que não tem? A cultura. A cultura de usar o serviço. Então não é porque os Estados Unidos que já está aculturado, não. A mesma falta de cultura que tem aqui, de você introduzir novas tecnologias, novos serviços naquele mercado, eu vejo que eles passam pelas mesmas dificuldades. Então eu achei muita similaridade entre os mercados, né? Certo, mas nós então carecemos de mais cultura, apesar de já termos hoje os pets considerados membros de família e toda a atenção que se tem em grandes centros aí como São Paulo, a gente sabe que tem clínicas odontológicas específicas para pet, né? Ainda assim falta mais cultura, né? Falta cultura de você observar que tem vários serviços que você não precisa tirar de casa o pet, porque você tirar um pet de casa é algo que muitas vezes você cria uma situação desagradável para ele, porque se o pet é pequenininho, é novinho ainda, vai passar ainda pelo processo de vacinação, o ideal é que o veterinário vá na sua casa aplicar a vacina. Então tem uma startup nossa que faz só isso, o veterinário vai em casa atender aquele pet na casa. Se você está com pet, o pet já é idoso e você precisa muitas vezes cortar a unha do pet, você precisa dar um banho, fazer uma tosa, por que não chamar uma startup para poder ir na sua casa, fazer esse processo em casa, com aquele pet, em vez de você botar o pet, tirar ele do ambiente. Um pet como um cão, até que gosta de sair de casa, mas um pet como um gato, o gato não gosta de sair do seu habitat natural ali, de sua casa, ele fica estressado. Você levar ele no pet shop, levar ele no veterinário. Então, falta cultura ainda de usar esses serviços que já estão disponíveis, né? Então, a gente observa isso. Tá, certo. Não, vamos continuar nessa conversa, porque eu tenho uma curiosidade também. É claro que no seu caso aí casou a sua paixão pelos pets com a visão de um excelente negócio, né? Mas às vezes a paixão nem sempre é o bom negócio. Eu queria orientações, dicas suas de investimentos, mesmo quando, enfim, para além da sua paixão. Investimentos é a gente estar mais atento ao mercado de algo que possa ser investido, mesmo que não seja minha paixão, ou o perigo, talvez, de se investir na paixão e a paixão não ser um bom negócio. É possível isso também, né? Mas vamos deixar essa conversa para o próximo bloco, vamos fazer um intervalo rapidinho, tomar uma aguinha, fazer um carinho aí no gatinho, no cachorrinho, e a gente volta nessa conversa na sequência, tá bom? Combinado? Combinado com você também de casa? Rumo Certo volta no instante. De volta com o Rumo Certo, hoje nós estamos falando de gestão a partir de uma história de sucesso de uma empreendedora. E aí estamos falando de gestão de startup, que ela tem bastante experiência, gestão de investimentos também e amor pelo que ela faz. Aqui comigo, continua na conversa, Alaide Barbosa. Oi, Alaide, vamos retomar essa conversa. Eu provocava no bloco anterior essa questão do investimento, né? A gestão de investimento que se tem que fazer. No seu caso, houve um belo casamento entre o que você ama, que é o mundo pet, e esse mercado, né? Esse negócio, você enxergou nisso um grande negócio.
Agora, é possível que nem sempre o que eu ame seja um bom negócio, né? Qual é a avaliação que tem que fazer enquanto investimento, em gestão de investimento, em algo que às vezes pode parecer que o meu hobby seja um bom negócio e nem sempre é? Que cautela tem que se ter? Tem dois pontos aí. Na visão de investidor, vai colocar um negócio de alguém acreditando que aquele cheque vai ter um retorno significativo, né, de 7 vezes por aí. A gente normalmente, como investidor, observa dois pontos. Primeiro é o seguinte: aquela dor que a ideia de um senso comum, que pode ter uma escala, que tem um público, tem um mercado maior, ou é algo muito seleto de um grupo, pode ficar limitado, ou seja, não escalar, vai atender aquele pequeno grupo, mas não tem margem de crescimento mais. Vai atender, é uma dor, tem uma solução, tem, verdade, ok? Só que não consegue ter crescimento de escala porque ele é de um público muito restrito, muito específico. Então, conhecer o mercado, o persona e o tamanho do público, né, que a gente fala do mercado, o SAM, o TAM, qual o tamanho desse mercado que você vai atingir, é de extrema relevância isso. E o segundo ponto é se aquela ideia e que você muitas vezes validou ali, está realmente no time certo, está no tempo. Porque tem cada ideia maravilhosa, mas que não chegou no tempo certo, está fora da época. É algo que as pessoas ainda não estão preparadas para usar, para receber, acha que não precisa, então está fora do time. Então, muitas vezes a gente vai para uma ideia muito disruptiva, né, que a gente chama como H3 dentro da teoria da McKinsey de seleção de startups de ideias, só que está fora do tempo, não é para aquele momento, não é para aquele mercado ainda. Se ela viesse daqui uns 4 anos na frente, ela seria muito mais bem aceita e iria escalar muito mais rápido. Então, ser pioneiro também em algumas coisas. A startup, a gente fala que, de certa forma, é algo pioneiro, porque ele traz uma ideia que o mercado ainda não está explorando e aquilo faz com que ele avance. Só que, não necessariamente, esse pioneirismo é algo bom, pode ser um risco muito grande. Então, são 2 pontos que a gente fala que tem que ter atenção. E quanto na característica de quem é aquele que é o dono da ideia, que gerou a ideia, como investidor, a gente observa o seguinte: essa pessoa é tão apaixonada por essa ideia que ela não consegue largar essa ideia. Isso não serve pra gente como investidor. A gente não bota um cheque em algo que a pessoa que criou, que teve aquela ideia, se apaixona tanto que nunca vai conseguir se separar. Porque a startup e a ideia é como o filho. Vai chegar um momento que chega a maturidade que você corta o cordão umbilical e ele vai ter que seguir vida própria. Você não pode achar que precisa de você a vida toda, que você vai ser CEO a vida toda daquela empresa. Não é uma empresa familiar, startup. Startup é um negócio que vai chegar um momento, vai vir investidores com cheques muito maiores e você vai ter que ser diluído e você vai estar ali, muitas vezes até sai do processo, ou vai estar com um equity muito insignificante ali, porque o seu negócio já tomou uma dimensão muito grande, né? Uhum. O mercado pet é um mercado que ele vem, a gente observando esse crescimento dele, é um oceano azul, ou seja, está sendo pouco explorado. Então, você atuar no mercado pouco explorado é maior risco, porque o mercado está pouco explorado, porém, você tem um retorno muito maior. Diferente de você investir em startup em mercado já saturado, como fintech, edtech. Então, você investir em startup em um mercado ainda pouco explorado, você vai permitir que aquela startup ela cresça em um tempo menor e você tenha um retorno do seu investimento mais rápido, né? Agora, Laíde, a gente assim, leigo no assunto, com pouco conhecimento, a gente se vê pelas ruas, a gente vê tanta pet shop, tanto atendimento e a sensação que a gente tem enquanto leigo é de que é um mercado saturado. E ao mesmo tempo você consegue enxergar um mercado em crescimento ainda, né? Como é que é essa nossa percepção? É preciso tirar um pouco essa percepção comum, né? De que esse mercado está saturado. Sempre tem um caminho, tem que inovar sempre também, né? Para que seja diferente, para que seja pioneiro, como você disse, né? Mesmo no mercado que pareça saturado. E aí até lembrei de uma outra história agora, de uma reportagem que a gente deu no nosso jornal, falando do mercado de noivas, olha só, e aí unindo com o pet, que há negócios no mercado de noivas, numa feira em São Paulo, de especialistas, gente especializada em cuidar dos pets da noiva. Sabe o cachorrinho que ficou em casa, até a tartaruga talvez, ou levá-la para a cerimônia, até para levar aliança talvez,
ou para pelo menos tomar conta daquele bichinho que é um bichinho de família hoje em dia, é um filho, né? Que não fica em casa. Então, é isso, nesse sentido, que agora me ocorreu a questão muito curiosa e muito inovadora que eu achei de dar atendimento ao pet da noiva, do noivo, enfim, da família, no dia do casamento. Então, mesmo que pareça saturado, sempre há uma saída, né? É preciso ter uma visão muito aberta, criativa, né? Inovadora, e conhecimento mesmo, né? É por aí, não dá para desistir, por mais que o mercado pareça saturado, né? Tem que se pensar num mercado de noivas e que isso seria uma inovação e que podia participar de uma feira e ter clientes e ser diferente, né? Nossa, você foi no ponto-chave aí, Sebastião, porque é fazer algo diferente do mesmo, né? Então, porque se tem vários pet shops que você passa, é porque a comunidade pet está aumentando. Então, a gente olha no IBGE, tem mais pet do que criança hoje. Então, a comunidade está crescendo. Então, se tem aqueles pet shops ali no bairro, além de ter mega loja, tem uns pequenos, é porque tem demanda, por isso que ele existe ali aquela empresa. Só que é claro que são empresas que muitas vezes não crescem porque faz o mesmo do mesmo. Aí você trouxe um ponto. Tem muitas dores que não são atendidas, então você inovar. Você inovar com vários serviços diferentes, oferecendo atendimento específico para esse público que tem seus pets. Então, na hora que você falou um exemplo aí de o cuidador do pet em eventos, quer dizer, existe isso, então vamos contratar isso, como é que contrata? Quer dizer, são coisas, pequenas ideias que a pessoa muitas vezes roda e que consegue ganhar muito em pouco tempo, porque tem dores no mercado, tem público para essa demanda, né? Então, fazer algo diferente. Então, você tem um pet shop? Tenha, mas coloca algo diferente no seu pet shop, na sua loja, de forma que você implemente, agregue alguns serviços, faça um combo, tenta buscar uma recorrência. O que sustenta um negócio hoje, se você parar para observar, até os grandes players de serviços, é a recorrência, que é você ter o MRR, você ter um valor mensal pago pelo cliente, por mais que seja baixo. Aquela recorrência faz com que você tenha vida longa no seu negócio, você consiga crescer. Então, pensa em um combo, pensa em algo diferente que você possa ofertar para que aquele cliente, além de você fidelizar, você tenha uma garantia de caixa todo mês, né? Então, tem que ter esse olhar, o olhar de pensar fora da caixa para poder enxergar, porque o mercado é grande, o mercado existe, as dores são muitas. E não está saturado em relação à demanda de mercado. O mercado demanda muito ainda, demanda muito. Tem muita coisa que falta surgir, que já existe para o humano e falta para os pets. Então, replica algumas ideias dessa, né? Você vai desde detalhes como equipamentos para clínicas veterinárias, que muitas vezes para fazer um exame específico do pet usam o equipamento de humanos porque não tem adaptado para aquela raça. E o pet é diferente do ser humano, que o ser humano tem mais ou menos estatura mediana, o pet é muito diferente. Você pega um chihuahua e pega um golden, é muito diferente. Então, o equipamento que você vai usar para examinar e tal. Então, tem muitas áreas, muito o que fazer, muito o que ser desenvolvido na parte de health, né, de saúde do animal, até porque o pet, antigamente, ele tinha uma vida curta. Se você observar hoje, os pets estão com uma vida muito mais longa, 17 anos, 18 anos. Por quê? Porque estão com alimentação mais saudável. Os condomínios têm um parque, os pets, né? Você começa a observar, os condomínios lá nos Estados Unidos mesmo, que eu observei, eles têm o que chama de spa pet, que é o quê? Ele tem uma área onde você que tem pet leva, ali você dá seu banho, ali você seca, ali você faz toda a higienização do seu pet naquele espaço do condomínio. Ou seja, por quê? Porque lá serviço não é uma coisa tão comum como aqui, que você pega na esquina, tem um pet shop que faz o serviço. Os pet shops de lá não tem um serviço de banho tosa, né? Então, aí você começa a observar as diferenças de características de mercado. Mas existe demanda de pessoas para passear com o cão, para cuidar do seu cão, para fazer festa de evento de aniversário do cão. Não tem aniversário de filho? Não, porque não do cão. Né? Então, tem especialista de advogado específico no divórcio da guarda dos pets. Olha, E isso já acontecendo hoje. Então, é um mercado novo, né? E a gente está falando isso dos últimos 5 anos, não é nada antes disso, né? É curioso que é novo, mas não é saturado, né? Sempre a gente tiver uma visão aberta e também imprimir no seu negócio a sua identidade também, que faz todo o diferencial, né? Pode fazer quase que o mesmo, mas com uma identidade diferente ou com um atendimento diferente. Essa questão de fidelizar, como você citou também, né? Acho muito importante isso, né? Tirando, é claro, assim, a paixão só como sendo o referencial, né? É importante que se tenha paixão sempre pelo negócio, mas que ela não seja a veia condutora só, né?
Alaide, foi um prazer enorme conversar com você, conversaria muito mais aqui, você volta outras vezes para a gente conversar muito mais sobre esse mercado, e eu ia, enfim, entrar numa outra questão aqui, mas nosso tempo já não permite. Mas vamos deixar aí uma provocação para a próxima vez, com a sua visão de negócios, como você tem, eu imagino que você já esteja aí pensando no que mais tem pela frente, que pode ser promissor. Vamos instigar quem está em casa, empreendedores, quem quer investir em startup, no que pensar daqui para frente, com tanta tecnologia disponível, né? Tenho certeza que você tem uma carta na manga aí, muito mais, vai além dos pets, inclusive. Mas por hoje foi um prazer enorme e uma bagagem enorme para a gente aqui de conhecimento. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Volte sempre para a gente conversar mais vezes. Sucesso, não precisaria dizer, mas sucesso cada vez mais nos seus negócios, Alaide. Obrigada, Sebastião. E como você falou, a gente tem sim uma carta na manga, que a gente está buscando muito investir em startup na área de biotech, de health, de internet das coisas. Então fica aí trazer tecnologia e saúde para os nossos pets e para esse mercado que tanto carece dessa área. Obrigada pela oportunidade, possamos estar juntos em outras oportunidades. Muito bem, e muito obrigado a você de casa, você aí da sua empresa que acompanhou o Rumo Certo de hoje aqui com a gente. Eu volto no próximo programa, um forte abraço e até mais.